A conclusão que a gente tira é que vegano não come carne animal, mas come gente. Fala pessoal, Alisson falando, e hoje a gente vai reagir a mais um vídeo em que o filósofo Luiz Felipe Pondé menciona assim brevemente o veganismo. Eu ainda não vi esse vídeo na íntegra, então eu vou ver aqui com vocês e aí eu vou comentando por cima. Eu vou tentar ser o mais breve possível, mas espero que também vocês, se tiverem alguma coisa que eu não comentei quanto ao que está ocorrendo nesse vídeo, vocês comentem aqui embaixo também. Bora nessa. Minha crítica não é fazer. A minha crítica é vender isso sem comprovar, sem ir atrás de verdade. Não é, ou seja, não tá no sangue. Eles estão mais preocupados em criar o cenário pra sair vendendo que é sustentável, que tem governança, que se preocupa com as pessoas, do que propriamente criar o ecossistema. Eu sei o que você tá falando. Deixa eu ilustrar. Teve um recente episódio nos Estados Unidos de uma grande empresa de vestuário de esporte, né? sem dizer nomes aqui, metendo pau. Saiu na mídia? Saiu. Então pode falar. O Pondé vai aparecer daqui a pouco, né? Aqui eles estão dando o contexto da conversa em que o Pondé aparece, que ele vai dar o pitaco. Foi a North Face. Metendo pau em petrolífera, porque, puta, a gente não vai mais isso, assado, você tem feito essas ações. Os caras responderam falando assim, mas peraí, a roupa que você vende é feita de... Por que você usa a matéria-prima do plástico petróleo? Entendeu? Então deu um deadlock ali de que as pessoas querem fazer o bem, mas na verdade a cadeia toda de produção ainda tá atrelada, amarrada a combustíveis fósseis, entendeu? Então assim... De fato, existe essa necessidade da gente sempre pontuar pro futuro, né? O que seria o melhor, reconhecendo também, né, que boa parte do que a gente faz atualmente, ela tá cheia de problemas. Por exemplo, eu posso perfeitamente dizer que a gente tem que parar de usar combustíveis fósseis, mas eu mesmo tá utilizando dos meus produtos. Agora, a crítica, ela não deixa de ser válida, né? Não é porque eu sou um hipócrita que logo o conteúdo do que eu tô afirmando que deve ser buscado, esse conteúdo é falso, né? Não é a hipocrisia que torna um conteúdo em algo falso. Eu acredito que à vontade ainda não há transformação, porque não é do dia pra noite. E eu não acredito que as pessoas querem fazer o bem, na verdade. O Pondé não acredita que as pessoas querem fazer o bem, porque em geral ele é um pouco niilista, pessimista, ele sempre tem esse discurso de que as pessoas são totalmente autointeressadas, ninguém realmente consegue ir além do próprio umbigo, e aí que porque ele acredita nisso, parece que ele age dessa forma, ou seja, ele mesmo pensa só no próprio umbigo. A forma dele dizer que as pessoas não querem buscar o bem em regra é uma forma dele se confortar com o fato de que ele não quer buscar o bem em regra. A priori, em geral, não nas empresas. Você acha que é marketing? Nas empresas eu acho que tem marketing, mas às vezes é moda, às vezes é negócio mesmo, branding hoje é super importante essa história de SG. Eu lembro que... A gente percebe que o Pondé, sempre que ele fala moda, as pessoas estão seguindo as tendências, marketing e tal, como ele fortemente parece acreditar nisso, parece que no final ele mesmo é fruto do que ele fala, né, do que ele acredita. Parece que ele mesmo fala o que fala por moda. Ele realmente tá seguindo um modismo de criticar ou falar as coisas de uma forma despojada, de uma forma wow, né? Porque aquele público que segue ele acha aquilo ali incrível, daqui a pouco o pessoal tá repetindo o que ele tá falando, ou ele mesmo tá repetindo alguns achismos de outros intelectuais que ele deve acompanhar hoje em dia, mas que talvez ele não fale sobre esses intelectuais, enfim. Recentemente eu recebi um e-mail de um leitor da Folha por uma coluna que eu tinha escrito, que aliás era sobre estoicismo. O nome da coluna era Constante Estoica, que é uma expressão que a gente usa em filosofia. O estoicismo tá sempre na moda. Agora tá aparecendo muito porque tem redes sociais e gente do Silicon Valley começou a usar, virou hype, mas em filosofia a gente chama o estoicismo como constante estoica, porque os temas que ele trata tá sempre, as pessoas estão sempre sofrendo com esses problemas. Finitude, frustração, ansiedade, né? A gente chama de constante estoica. E ele me mandou um e-mail. O estoicismo é uma filosofia helenística, né? Que que é bastante simbolizada lá no Marco Aurélio, aquela noção bastante interessante sobre a vida humana, né? De que, de certa forma, a gente deveria ter uma certa resiliência com as dores e frustrações do mundo e tentar operar nesse mundo sempre reconhecendo que as dificuldades estão aí. Então o estoicismo ele tem mais a ver com uma ética de virtudes, assim, né? E o Pondé, pelo que eu já entrevistei ele, eu vou deixar card aqui em cima, pelo que eu já entrevistei o Pondé, ele gosta da ética das virtudes. Então não sei até que ponto aqui ele tá dizendo que o estoicismo tá na moda e ao mesmo tempo parece que ele tá criticando, só que o estoicismo tem uma pegada um pouco parecida ali com a questão das virtudes do caráter humano que o próprio Pondé parece abraçar, parece que ele, pelo menos pelo que ele me falou na entrevista, ele tem mais proximidade com essa visão de mundo. E-mail pra mim, em que ele narrava um momento difícil que ele estava passando, porque ele estava com muita dificuldade de conseguir emprego, né? Ele estava aí pelos final dos 20, começo dos 30 anos, por aí, e ele tinha se preparado muito para uma seleção, e ele tinha naquela semana recebido a negativa, tipo perto da última fase, assim, e o argumento, ele não me disse a marca, mas ele me disse que era uma ONG de produtos veganos. Ele só falou isso, mas não falou o nome, claro. E ele disse que ele havia sido... ele tinha perdido a seleção, porque a pessoa que estava fazendo a seleção disse para ele que ele não tinha um temperamento competitivo suficiente. A conclusão que a gente tira é que vegano não come carne animal, mas come gente.
Né? Porque se, no fundo, você quer... Vegano não come carne animal, mas come gente, porque não qualifica numa seleção de emprego alguém que não tem um espírito competitivo suficiente. Olha só, então, qualquer empresário, virtualmente qualquer empresário que precise de um funcionário competitivo, come gente. É tipo, tosco pra caralho, né? Mas vamos ver como é que ele se justifica. É alguém competitivo, alguém que gosta de sangue, para conseguir trabalhar na empresa, você está defendendo os animais, mas a lógica, por isso que eu falei a frase, não come carne animal, mas come gente. Quer dizer, tá operando no mesmo nível. A lógica nenhuma aqui, né? Vê a falsa analogia, pesquisa esse termo, falsa analogia. É basicamente uma falácia muito comum em que tu pega alguma coisa, uma situação, por exemplo, comer carne, e tu compara com outra coisa, como, por exemplo, comer gente. Ou seja, comer carne é algo totalmente que ocorre descritivamente. As pessoas comem carne. De fato. Comer gente é algo no nível simbólico. As pessoas não comem gente. Vê que é totalmente desproporcional comparar uma coisa a outra, e é o que ele tá fazendo aqui. O Pondé tá fazendo uma falsa analogia para tentar dar validação ao argumento dele contra veganos. É mais um argumento furado contra os veganos. O Pondé não larga o osso. Ele realmente tem parece que ele tá sensível com a existência dos veganos. Ele se ofende, parece. Talvez seja porque os veganos de fato provam com a própria existência que não apenas é desejável tu buscar maximizar o bem-estar de outros seres para além dos próprios humanos, como de fato isso é perfeitamente possível e praticável, né? Os veganos estão contrariando a ideia do Pondé de que as pessoas não podem se preocupar com o bem das coisas no mundo ou dos outros seres ou o que for, né? Os veganos são a prova viva de que o Pondé está errado na primeira afirmação que ele fez nesse vídeo aqui. Da violência, na estrutura, como a gente fala, na estrutura da relação, a violência é a mesma. Se não é competitivo, rua. Ainda que o nosso negócio aqui seja dizer que não se come, não só não, né, vegano, né, nenhum produto que seja feito de animal. Então, agora aquilo que eu disse, que eu não parto do princípio que a estrutura da relação, a lógica é a mesma. Por exemplo, imagina uma empresa agora descobre que seus funcionários não são veganos, vai demitir todos que não são veganos. Essa empresa não é tão violenta quanto uma empresa que de fato tortura e mata animais. Por quê? Simplesmente pelo fato de que as pessoas que vão pro olho da rua, elas continuam vivas, elas continuam com o direito de buscarem outros empregos, mesmo empregos que sejam totalmente voltados a destruírem outros animais para poder incomodar veganos ou o que for. Os animais não, eles simplesmente não vão ter outro direito a ter uma outra vida após serem processados na indústria pecuária. Vê que a falsa analogia do Pondé, ela se estende do início, ele começa a usar, né, essa ideia de veganos não comem carne, mas comem gente. Ele começa com uma falsa analogia, com uma falácia lógica, ele parte do princípio falacioso para depois concluir, né, que a estrutura da relação de violência entre animais e humanos é a mesma e os veganos são hipócritas por isso. Vê que ele nem faz ideia do que ele tá falando, né? Tu não consegue fazer um argumento sólido a partir de premissas falaciosas, premissas falsas. E o Pondé, ele faz exatamente isso. Ele parte de princípios falsos para depois concluir falsidades e fingir que, uma coisa se segue da outra, portanto eu sei a verdade. Ele não é um típico filósofo que a gente deveria respeitar em termos de veganismo, aquele que quer buscar a verdade. Pondé não é esse tipo de filósofo que busca a verdade quando o assunto é veganismo, né? Infelizmente. As pessoas querem fazer o bem, porque de fato não acredito que isso seja uma regra geral. Não estou falando do mundo corporativo só. Eu acho que o mundo corporativo ele abraçou essa pauta por conta de uma elite que trabalha em boas escolas, que estuda em boas escolas, que atinge nível empresarial, que tem repertório maior do que a maioria. Isso acabou virando um valor agregado à imagem da marca. Isso tem no mundo inteiro, não só no Brasil. Aqui em São Paulo você é mostrado que estudou na Zona Oeste, fez as escolas chiques e caras, que você faz estudo do meio caro, mas que o debate é super preocupado com o meio ambiente, sabe? Agora, no final das contas, quer dizer, essa ideia de que as empresas tomam a frente nessas áreas, existe um outro debate que é o seguinte: os CEOs não foram eleitos pela população para representar as pessoas. CEO é gente que segue carreira competitiva na empresa. CEO foi eleito pelo mercado de produtos ou serviços. Simplesmente não é uma eleição direta ou representativa. O CEO tá lá porque os mecanismos de mercado, oferta e demanda, e mesmo a contratação de recursos humanos, né, de pessoas, fez entender que aquele cara é o mais apto, mais qualificado para fazer a empresa girar e tocar e sobreviver. A eleição de um CEO, ela é, em termos de população, totalmente indireta. A população não faz uma seleção direta dos CEOs, mas em termos de mercado de oferta e demanda, os CEOs são eleitos em função de que aquela comunidade empresarial entende que esse cara é o mais apto para alcançar os objetivos da empresa, né? CEO não cai do nada ali. O máximo de cair do nada é o cara filho do dono e caiu ali, mas às vezes dá merda porque o cara não tem o nervo para aquilo. Todo CEO, ele passa por algum tipo de crivo ali para se provar o cara. Não à toa que
que as empresas, elas têm ações nas bolsas de valores. Então as ações majoritárias acabam sendo, os acionistas majoritários acabam sendo aqueles que elegem os CEOs, têm poder de voto. Eu não sei se o Pondé já mexeu com investimentos aqui, mas qualquer investimento que tu faça lá, se tu vai comprar ações prioritárias para ter voto, tu vai ver que qualquer CEO no final ele é eleito, né? Ele é eleito pelo mercado. Quem foi eleito, do ponto de vista institucional, quando os chefes de empresas tomam decisões políticas, eles estão tomando decisões políticas fora da estrutura institucional. Política. Quem tem que tomar decisão pela sociedade é gente que é eleito, ele não é representante da população, o CEO. Nenhum CEO tá tomando decisões pela sociedade, ele tá apenas ofertando um bem ou serviço. Ele não tá dizendo que sejam veganos. Ele tá dizendo, existem veganos, né, tem a demanda e eu vou operar na oferta, vou ofertar o que os veganos querem. É simplesmente isso. É uma confusão totalmente tosca. Tipo, o cara tem uma empresa vegana, o cara tem uma empresa ecológica, sei lá, o cara tem uma empresa ambientalista, o que for, uma ONG, ou o que for. Ele quer impor os seus valores na sociedade. Mas o que ele pode fazer é usufruir do seu direito de livre expressão institucional para promover alguma coisa, como qualquer empresa, e mesmo empresa de cigarro pode fazer isso. Agora, não é porque ele promove ideias ou porque ele vende produtos e serviços relacionados a essas ideias que ele está impondo ou está descendo um projeto de lei sobre essa sociedade. Vejam aqui que a falsa analogia do Pondé começa não come carne, mas come gente, e agora a falsa analogia a empresas veganas, políticas públicas, né? Falsa analogia, uma coisa que não tem nada a ver com a outra, são outros setores da sociedade. Nós não elegemos eles como representante. É claro que, por outro lado, as empresas são chamadas a exercer função republicana. Então tem que se preocupar com preconceito, tem que se preocupar com diversidade, tem que se preocupar com o meio ambiente. Não é que eu não acho que ela não deve se preocupar. Mas enquanto as pessoas... Uma das coisas que me chama muita atenção é as empresas e os líderes levarem a sério a Greta Thunberg. Ela tem 16 anos, já tá beijando na boca. Não discussando em Davos. A Greta Thunberg, eu acho que ela já tem 18 ou 19. E aí o Pondé tá desqualificando a Greta por ela ser menor de idade. Ou seja, tem um preconceito aqui em questão da idade. E em termos de veganismo e até em termos de ambientalismo, de questões do meio ambiente, desculpa, mas a criança aqui é o Pondé. É ele que não tá atualizado sobre essas informações. Certamente, se a Greta fosse ter um debate com o Pondé ao vivo, era capaz dela mostrar que o Pondé é ignorante sobre as questões ambientais e mesmo sobre a questão do sofrimento animal. Eu não duvido que a Greta mostraria que o Pondé é ignorante. E não é difícil mostrar que o Pondé é ignorante. É só mostrar como ele parte de premissas falaciosas para concluir absurdos e fazer as pessoas sentirem-se um pouquinho mais inteligentes por não entenderem merda nenhuma do que um ignorante tá falando. Né? Mas discutir. Enquanto ela estava fazendo discurso em Davos, em janeiro de 2020, gritando para diminuir emissões, de fato as emissões diminuíram logo depois, mas porque o coronavírus já estava na Europa e ninguém sabia. Tava todo mundo obcecado com a discussão do meio ambiente, enquanto tem muita catástrofe que pode acontecer. O problema não é o meio ambiente. O problema é a obsessão com o meio ambiente. E a questão do coronavírus, que estava diminuindo emissões, etc e tal. É bom lembrar que o coronavírus, ele vem de uma situação de exploração de animais, pelo menos essa é a hipótese mais levada em conta, né? A questão doença zoonótica, né? Que ela parte de animais e pula para seres humanos. E também a questão dos mercados molhados na China, enfim. Toda a questão aqui do veganismo, ela ganha relevância para poder combater esses problemas aí, que vão dar crise econômica. Então, eu acho que se tu realmente for ter uma preocupação ambiental, tu não apenas vai ser um ambientalista, né, como também tu vai buscar ser vegano, que é o caso da Greta. Ela é uma ambientalista vegana. E as empresas elegem essa pauta como sendo uma pauta essencial, quando na realidade pode acontecer um monte de catástrofe que ninguém está preparado para ela. Eu acho que a impressão que eu tenho é que, do ponto de vista global, né, e aí existe uma tomada de decisão das principais empresas em colocar pautas, né, e quando a gente coloca uma iminência de escassez de recursos no planeta, né, no que diz respeito a, a gente está numa população mundial hoje de 7 bilhões de pessoas, quase 8, que passou a comer, a classe média chinesa come carne, né, a nossa soja é para alimentar porco deles lá, entendeu? Então, assim, não foi por acaso que a gente... Melhoraram de vida, né? Então, assim, não vamos esquecer que pra galera chegar onde tá, precisou de muita carne. Agora, a pergunta é, vai continuar... A gente consegue manter esse ritmo de crescimento com tantos recursos que a gente tem no planeta? Quanto de carne a gente vai precisar mais? Então, acho uma reflexão em revisitar esse sistema de escassez de recursos, né? Acho que tem essa coisa. Os recursos são sempre... O que o cara tá falando aqui, muitas pessoas associam ter carne no prato como sinônimo de riqueza, como sinônimo de bem-estar. Da perspectiva ambiental, isso claramente é um problema. E mesmo da perspectiva da saúde humana, né? 14 das 15 principais doenças, entre elas doenças cardiovasculares, câncer, diabetes tipo 2, derrames, essas doenças que mais acometem a humanidade, 14 das 15 principais, eu posso mostrar informações depois nos comentários, são doenças diretamente relacionadas ao consumo de produtos animais, ou seja, a impressão seja de que agora tô tendo fartura de animais no meu prato, seja algo que tu tá tendo algum tipo de maior sustentabilidade financeira, tu tá mais rico ou o que for, na verdade, em termos de saúde humana, tu tá empobrecendo
empobrecendo, né? Tu tá diminuindo a tua saúde, tu tá diminuindo a tua longevidade. As chamadas zonas azuis, né? Que pesquisem zonas azuis, blue zones, elas são zonas em que as dietas são predominantemente baseadas em vegetais, né? As pessoas vão dizer, são zonas mais pobres. De fato, algumas dessas zonas são bastante humildes, né? Como, por exemplo, Okinawa, no Japão. Mas, ainda assim, né, o fato é que, em termos de saúde humana, de longevidade, basear nossas dietas em vegetais é algo positivo, é algo muito mais rico do que a gente cada vez mais comer animais. E, por outro lado, a questão ambiental que o cara tá falando aqui, ela é bastante premente hoje em dia, em função do fato de que a gente tem um planeta com recursos limitados, existem estimativas da gente bater 10 bilhões de seres humanos aí em breve, e existe esse entendimento de que o estilo de vida padrão do Ocidente, que é bastante regado a porcaria e carne, né, ele não é sustentável para o meio ambiente. De fato, a gente tem que começar a desassociar riqueza material e bem-estar humano, e mesmo, sei lá, a questão ecológica do consumo de animais, a gente tem que começar a associar muito mais o bem-estar da humanidade como um todo, o melhor pro planeta e para nós enquanto indivíduos, dieta mais baseada em vegetais, e isso está cada vez mais premente, mas isso incomoda pessoas como o Pondé, que acham que isso é muito puritano. Ele talvez esteja lá no fundo, né, um entendimento de que essas coisas fazem sentido, mas ele opera pela acrasia, que é um termo grego para fraqueza de vontade, né? Eu adoraria chegar no Pondé, Pondé, tu é um acrático, né, para ver como é que ele reage. Meu Deus, porque ele adora esses termos bonitos, né? Enfim. É uma reflexão básica da economia. A economia eles chamam em inglês a economia de dismal science. A ciência é triste. Toda vez que você discute economia, você fica triste. Por isso que economista não pega ninguém. Eu quero entrar nisso daí. Boa, vou guardar essa, vou usar como... Eu quero entrar exatamente nisso, que eu vou criticar isso aqui agora. Mas pra criticar isso, eu preciso, por favor, vamos jogar o Festa da Firma hoje? São os caras que... Festa da Firma? Enfim, vocês já conhecem o Pondé, já conhecem o discurso dele. É um discurso meio tosquinho, é aquela coisa de sempre. Pelo menos na parte do veganismo, ele é bastante fútil. Bastante fútil, é incrivelmente fútil. Outras coisas eu gosto dele, quando ele fala dos românticos, dos existencialistas, né? Filosofia existencial, como ele gosta de dizer. Mas de resto, no veganismo, ele é muito fútil. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do react de hoje, tá? Deixem seus comentários, curtida, compartilhamento. Por favor, se tornem membros. Eu vou dar ainda conteúdo exclusivo para membros, tá? Então, se vocês quiserem mais filosofia de qualidade, mesmo questões relativas à ética animal, por favor, se inscrevam se ainda não são inscritos. A maioria das pessoas que assistem os vídeos não é inscrita. E se vocês se inscreverem, isso vai fazer toda a diferença. Então, um forte abraço. Até mais.